Queria que quem trouxe a sua Bíblia, abram-na comigo, no Evangelho escrito por João, capítulo 4. Vamos ler apenas o versículo de número 4. João, capítulo 4, versículo 4. Depois de uma saudação dessa de Pedro Cordeiro, fica até difícil a gente pregar, né, irmãos? Mas eu acho que ainda vai sair alguma coisa nessa manhã. A minha tradução, irmão, é NVI. Diz assim a palavra do Senhor: era-lhe necessário passar por Samaria. Você pode repetir comigo esse versículo? Só ele. 1, 2, 3. Era-lhe necessário passar por Samaria. Coloca a mão no seu coração. Deus, Pai, estou diante da tua igreja, da tua noiva. Pai, cada um chegou aqui com uma necessidade, e eu não a conheço, mas o teu Espírito Santo a conhece. E o Senhor já começou a falar conosco desde a escola bíblica dominical nesta manhã. E eu sei que o Senhor ainda vai falar conosco nesta manhã. Então, Senhor, que o Senhor possa constranger a nossa alma nessa manhã, com o teu amor, com a tua graça e com a tua misericórdia. A todos aqueles que estão nos assistindo, Pão da Vida à distância, Pai, que o Senhor, através da internet, consiga visitar as vidas nessa manhã. E que tudo que seja dito e feito nesta manhã seja para a glória, o louvor e a majestade do teu nome, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar adorando a Jesus nessa manhã. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele é um pouco diferente dos demais evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Quem é amante das Escrituras percebe que aquilo que João, aquele que foi o amigo íntimo de Jesus, aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus para ouvir as batidas do coração do Mestre, aquele que viu e ouviu coisas que ninguém jamais pôde contemplar, aquele que enquanto o homem aprisionou ele na ilha de Pátimos, enquanto o homem tentou calar a voz do ancião pastor João, Jesus visitou ele na ilha de Pátimos e abriu o céu para João. O apóstolo Paulo, ele vai escrever na carta aos Coríntios, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem, são as coisas que o Senhor tem preparado para todos aqueles a qual o amam e o esperam. E Paulo vai dizer que não era lícito dizer o que ele viu no céu dos céus. Mas João, ele vai receber uma ordem de Cristo e dizer: escreve. Porque tentaram parar o teu ministério para que você não pregue. Colocaram você nesta ilha para tentar parar aquilo que eu projetei para você. Mas você vai escrever um legado. Aleluia. E a minha igreja vai saber como é o céu por dentro. Vai ter uma noção daquilo que eu estou preparando para o meu povo. E João vai escrever as revelações do Apocalipse. A gente vai perceber que o Evangelho de João, ele relata apenas 7 milagres. Enquanto Marcos, ele vai
colocar muitos milagres, Lucas, Mateus. Mas quando a gente começa a degustar o Evangelho de João, a gente vai ver que a escrita é diferente, porque enquanto os outros vão iniciando com a genealogia de Cristo, tentando dar ênfase ao ministério terreno de Cristo, João ele vai iniciar dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. João ele vai tentando descrever Jesus, não como filho do homem, como tentou Lucas, não como Marcos, como homem perfeito, servo, nem como Mateus, o rei dos judeus, mas ele vai dizer que Jesus era o Filho de Deus. Que Jesus, ele vai escrever que Jesus era o pão vivo que desceu do céu. Ele era a luz do mundo. Ele era a porta das ovelhas. Ele era o bom pastor. Aleluia. E João, ele, apesar de narrar apenas 7 milagres, mas vai ser o evangelho de um maior peso teológico. Há tanto de inúmeros estudiosos dizer que esse evangelho é o mais teológico de todos. E o que eu acho mais interessante são os encontros que Jesus nesse evangelho narrado por João. A gente vai ver no capítulo 1, Jesus se encontrando com João Batista, aonde João vai revelar a natureza divina de Jesus e vai dizer: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 3, quando um doutor da lei, Nicodemos, um homem que era o presidente das sinagogas de Jerusalém naqueles dias, era o pastor presidente do judaísmo naqueles dias, e ele vai ouvir falar de Jesus, ele vai marcar um encontro, e ele vai visitar Jesus na madrugada. E quando Nicodemos chega diante de Jesus, ele vai tentar massagear o ego de Jesus. Olha só, irmãos, Nicodemos achava que trazendo palavras ia tentar massagear o ego do Senhor Jesus. E quando ele diz: meu mestre, eu sei que ninguém pode fazer essas coisas se não for alguém vindo de Deus. E Jesus vai olhar para a maior autoridade religiosa de Jerusalém e vai dizer: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Mas eu quero me deter no encontro de Jesus com uma mulher que conhecemos como samaritana. O texto, no início do capítulo 4, no versículo 3, vai dizer que Jesus vai deixar a Judeia e vai voltar outra vez para a Galileia. Se os irmãos pegar o mapa, a geografia bíblica, os irmãos vão perceber que a Judeia vai ficar na parte inferior do mapa e a Galileia na parte superior. Jesus estava subindo, saindo da Judeia para a Galileia. E naqueles dias existiam pelo menos 3 rotas que os viajantes que pegavam esse caminho da Judeia para a Galileia podiam percorrer. O primeiro caminho é conhecido como o caminho da direita, que vai passar pelas campinas do Jordão. O caminho que percorria a Judeia até Jericó era o caminho que os judeus costumavam fazer quando iam às festas em Jerusalém. O segundo caminho era o caminho da esquerda, que passava por Cesareia de Filipos, Monte Tabor, Monte Carmelo. Mas o texto ele vai dar ênfase em uma necessidade de Jesus, pastor Pedro Cordeiro. Porque Samaria, esse caminho que Jesus propôs com os seus discípulos a percorrer, era o caminho mais curto dessa caminhada. Mas naqueles dias, irmãos, existia uma intriga religiosa terrível entre judeus e samaritanos.
E para que os irmãos compreendam e entendam aonde Deus quer chegar conosco nesta manhã, é necessário a gente voltar nos dias de Moisés. Deuteronômio capítulo 27. Deus vai falar com Moisés e vai dizer: Moisés, dentre todos os montes de Israel, o lugar onde eu devo ser adorado é no Monte Gerizim. Aqui eu vou ouvir e vou receber a adoração do meu povo. E ali se tornou um local alvo da adoração a Deus, o Monte Gerizim. Mas a Bíblia vai nos informar aqui no decorrer dos séculos. A Bíblia diz que Deus vai levantar Salomão para construir um santuário para ele. E a ordem de Deus para o povo não era mais que ser adorado no Monte Gerizim, mas sim que se construísse uma casa para ele ser adorado. E Salomão, com esforço, dedicação, ele vai construir o magnífico templo de Jerusalém. Segundo as Crônicas, capítulo 7, na inauguração do templo de Salomão, Salomão vai fazer uma oração e vai dizer: Deus, aqui nós colocamos os nossos melhores recursos, porque nós entendemos que uma casa para o Senhor habitar tem que ser algo majestoso. Aqui nós colocamos o melhor ouro, colocamos a melhor prata, o melhor cobre. Aqui, Senhor, tem a melhor púrpura, o melhor linho. Tudo que tinha de melhor, que não tinha em Israel, nós fomos buscar os melhores mármores. E aqui está uma casa para o Senhor ser adorado. Mas Salomão vai dizer: mas comparando, Senhor, a tua majestade na eternidade, tudo isso aqui se torna muito simples. Mas Deus, ouve a nossa oração e a nossa adoração nessa casa. Aí Deus vai bradar do céu, irmãos. Sabe aquela nuvem da Shekinah de Deus? Aquela nuvem azulada que Ezequiel vê no capítulo 1. A nuvem da Shekinah de Deus vai descer naquele lugar. E Deus vai bradar para Salomão e vai dizer: Salomão, a partir de hoje o lugar da adoração é neste santuário. E deixe-me dizer, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se eles orarem, se eles se humilharem e buscarem a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Deus estava dizendo: não é mais no Monte Gerizim, mas é em Jerusalém. Meus irmãos, isso causou uma discórdia terrível, a ponto de, depois que as tribos são divididas, os samaritanos constroem um templo no Monte Gerizim, e ali eles adoravam a Deus. Mesmo depois que o templo é destruído, eles adoravam a Deus no Monte Gerizim. E essa intriga, pastor Romero, ela ia passando de pai para filho, a ponto de, se um judeu avistasse o samaritano, passava a largos passos. A história diz que eles mudaram as suas vestes, para que um judeu identificasse um samaritano e vice-versa. Mas o que eu acho lindo é que Jesus, irmãos, ele sempre gostou de quebrar protocolos. Jesus, ele nunca viu protocolos para que ele não pudesse ir lá e quebrar, para que o nome do Senhor fosse glorificado. A história vai dizer, do texto que nós acabamos de ler, que Jesus vai olhar para os discípulos e diz: vamos
por Samaria. Eu quero compreender, pastor Helenilson, esse texto que talvez os discípulos ficaram cochichando com os outros. Nós aprendemos que não devemos pisar em terra de samaritanos, porque os samaritanos são malditos, são amaldiçoados. Eu não sei aonde Jesus se encontrou com você. Comigo, eu me encontrei com ele com as malas arrumadas para pular um carnatal. Porque Deus, Ele sempre vai nos encontrar nos lugares mais improváveis da nossa história. E enquanto uma mulher que estava além da sociedade, uma mulher que estava esquecida, vivendo debaixo de preconceito por ser samaritana, ela estava preparando o seu cântaro para ir ao meio-dia tirar água em um poço. Jesus já estava dizendo: é hoje que eu me encontro com ela. Aleluia. Porque nada que acontece na nossa vida é por acaso. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidências. Onde Cristo, Ele propôs o encontro para mudar as nossas histórias. E a Bíblia diz que era meio-dia. Jesus vai mandar os discípulos irem comprar comida na cidade. E parece-me que estou vendo Jesus olhando para o sol, que naqueles tempos não tinha relógio, e dizendo: ela está vindo. Aleluia. De repente, uma mulher com um cântaro na mão, ela vai se aproximando do tanque. O que eu acho lindo em Jesus, irmãos, Jesus, Ele nos dá uma aula de evangelismo pessoal, pastor Pedro. Porque Jesus, Ele muitas das vezes saía de uma multidão, de pregar para uma multidão, trocava uma multidão para se encontrar com uma única pessoa. A Bíblia diz que depois dele pregar para uma multidão na praia, ele vai atravessar o mar de Genezaré, o mar da Galileia. Vai enfrentar uma tempestade terrível, a ponto do barco quase vir a pique. Não veio porque ele estava presente. E aonde Jesus está presente, o barco não afunda, o barco não vem a pique. Talvez você chegou aqui, você que está nos ouvindo, nos assistindo, talvez você esteja dizendo: Senhor, a minha história está terminando. O meu barco parece que vai a pique, mas não vai, porque existe um capitão no nosso barco, chamado Jesus de Nazaré. Ele não entende muito de rota, de barco, de mar, mas ele tem autoridade sobre o vento e sobre as águas. E ele vai deixar uma multidão atravessar o mar, uma tempestade, para se encontrar com um único homem em Gadara, para libertar um homem que seria o futuro pastor da igreja de Decápolis. Porque depois, quando Jesus visita aquela cidade, já tinha inúmeros crentes em Gadara. Jesus, ele sempre deu ênfase às grandes multidões, mas ele nunca desprezou os pequenos públicos. As maiores mensagens que eu já preguei nunca foram em congresso, cruzadas, nem muito menos em quarta profética, ou culto dia de domingo aqui na Pão da Vida. As minhas maiores mensagens que eu já preguei até hoje foi para uma ou duas pessoas. Jesus entendia isso, e ele estava trocando uma multidão, talvez para não embaralhar a cabeça dos discípulos. Ele fica ali esperando aquela mulher chegar. E a Bíblia diz que veio, versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. E Jesus, ele vai abrir o diálogo com aquela mulher. Porque quando se trata de salvação,
Jesus sempre é objetivo. Jesus nunca foi de estar rodeando quando o assunto é salvação. O jovem rico chegou para ele e disse: Senhor, o que é que eu faço para me herdar a vida eterna? Eu dou esmolas, eu sigo os mandamentos. Aí Jesus é direto. Sabendo que ele tinha a riqueza no seu coração, ele diz: venda, dê tudo aos pobres que você tem, dê tudo aos pobres, vem me siga, e você vai alcançar a sua salvação. Para Nicodemos, ele diz: Nicodemos, necessário é nascer de novo. Jesus, ele vai abrir o diálogo com aquela mulher e vai pedir água, irmãos. Hoje a gente passa por um morador de rua, alguém em situação de rua, e ele nos pede um copo de água. Quem vai negar um copo de água a um ser humano? Mas a rivalidade religiosa, porque quando ela se aproxima, ela vê no estereotipo de Jesus, as vestes, que ele era judeu. E ela sabia que não podia falar, comunicar-se com um judeu. Porque ela aprendeu que os samaritanos não têm comunhão com o judeu. E quando se aproxima do tanque, Jesus disse: mulher, dá-me de beber. A mulher vai olhar para Jesus e de uma forma abusada e grosseira ela diz: como sendo tu judeu, me impede de beber água, sendo eu mulher samaritana? É como se a mulher subisse em um pedestal e olhando Jesus de cima para baixo, ela começa a dizer: eu sou melhor do que você, judeu. A minha raça samaritana não se mistura, nós não temos comunhão com vocês. Mas o que eu acho lindo é que, como eu disse no início da mensagem, Jesus sendo Deus, Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo vai dar uma aula de humildade para a igreja em Filipos e vai dizer: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ele sendo Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus. Antes ele aniquilou-se a si mesmo, ou seja, Jesus na eternidade era Deus, estava com Deus, ele tinha poder sobre tudo e sobre todos, mas ele se despede da sua majestade no céu e vem à terra. E o versículo 7 de Filipenses 2 diz que ele veio na forma de servo. E aqui está o meu professor de grego, Pedro Cordeiro. Essa palavra servo vem do grego doulos, que significa escravo. Jesus, ele vai se humilhar a ponto de ser escravo por nós. Mas o texto, Paulo vai continuar dizendo: ele veio como escravo. Mas deixa eu terminar o texto. Por ele ter sido obediente até a morte, e morte de cruz. Aí Paulo vai profetizar e vai dizer: e Deus deu um nome a ele que é sobre todo nome, que é o nome desse Jesus que hoje é humilde, que hoje está passando por humilhação, que para ganhar uma alma, ele desce a ponto de ver uma mulher pecadora olhar para ele e humilhá-lo. Deus vai exaltar este homem, aleluia, que ao nome dele vai se dobrar todo o joelho dos que estão na terra, embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe aqueles que olham para você e debocham da sua fé? Aqueles que olham para você e dizem: que conversa é essa de Jesus, rapaz? Você era pecador até um dia desse, agora anda com a Bíblia debaixo do braço dizendo que é salvo. Esses, todos eles,
naquele grande dia vão confessar que o seu Jesus, que o meu Jesus, Ele é o Senhor para a glória de Deus. Jesus, Ele vai aceitar a humilhação. Aí o versículo 10 diz assim, as palavras de Jesus: se tu conheceras o dom de Deus que fala contigo, tu me impediria uma água. E a água que eu lhe daria, você nunca mais voltaria a esse poço para tirar água. Porque a água que eu lhe der, ela vai gerar dentro de você para a vida eterna. A mulher começa a olhar para Jesus de forma diferente. Ela não olha mais como um judeuzinho qualquer. Ela vê que as palavras de Jesus é diferente. E ela agora chama Ele de Senhor. Ela diz: Senhor, aonde tem essa água? De onde é que o Senhor vai tirar essa água que eu estou vendo? Nem um cântaro você tem. E você está me pedindo água. Que água é essa que você vai me dar? Porque Jesus não é o cara lá de cima como fala por aí. A mulher começa a entender que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Certa feita o Sinédrio mandou os soldados do Sinédrio prender Jesus. João capítulo 7, versículo 46. As perseguições já iniciam sobre o ministério de Cristo. E o presidente do Sinédrio diz: vão lá e prenda esse homem. Vamos acabar com esse negócio dele estar dizendo aqui que é um novo reino estabelecido na terra, que ele é rei dos judeus. Vamos acabar logo com isso. Aí foi os soldados romanos. Quando eles chegaram, se aproximaram, Jesus estava ensinando. E eles ficaram ouvindo. Ouviram e voltaram. Quando o Sinédrio chegou e disse: cadê o homem? Vocês não foram prender Jesus? Cadê o homem? Aí os soldados disseram: não conseguimos prendê-lo, porque nunca ouvimos homem falar como ele fala. Nós escutamos vocês todos os sábados nessa sinagoga, mas a gente ouviu um homem, aleluia, que enquanto ele falava queimava o nosso coração. Ninguém fala como aquele homem fala. A mulher samaritana, ela vai ouvir as palavras de Jesus, ela vai dizer: esse homem aí é diferente. Esse homem aí não é como os outros que eu escuto todos os dias. E o diálogo vai continuando. E ela vai olhar para Jesus, versículo 12. E ela vai fazer uma pergunta para Jesus: és tu maior do que Jacó? Que cavou esse poço, bebeu ele, bebeu seus filhos, bebeu seu gado? És tu maior do que Jacó? Aleluia. Jesus é maior do que Abraão. João capítulo 8 diz que Abraão viu os dias de Jesus e se alegrou. Jesus é maior do que Isaac, é maior do que Jacó. Jesus é maior do que Salomão, é maior do que o templo. Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que os profetas. Jesus estava tentando colocar no coração daquela mulher
que o que estava diante dela não seria apenas alguém que iria matar a sede ao meio-dia, em um calor escaldante do deserto, mas seria alguém que iria mudar a vida daquela mulher. Jesus vai dizer, versículo 13 e 14, Jesus respondendo disse-lhe: qualquer que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, mês de vida abundante. É importante, muito importante, porque sabemos que o problema da nossa geração não é falta de recursos, não é falta de tempo. O maior problema da nossa geração são as doenças da alma, que tem tirado a força e a razão de muitas pessoas viver. Mas deixe-me falar uma coisa nesta manhã: o Setembro Amarelo vai passar e poucas coisas vão mudar. Mas o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16, ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do grego, porque bendito seja o nome do Senhor. A saúde que vai sarar a alma do povo não está em um consultório de psicologia ou de psiquiatria. A saúde para sarar a alma do povo está na pregação do Evangelho, que levanta, e quando levanta está levantado, quando cura está curado. Eu estou pregando para pessoas que não sabem nem o que vai comer mais tarde, não sabem como será a sua vida amanhã, mas eles estão, aleluia, abastecidos com uma alegria ímpar, porque tem a palavra de Deus no seu coração. Lá em Jeremias capítulo 23 versículo 29 diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. A palavra quebra, a palavra tira o coração de pedra, coloca coração de carne. Andam pregando muitas mentiras por aí, mas Jesus orando em João capítulo 17 versículo 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que alcança. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz que a palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 fios, que penetra entre a alma e o espírito, entre as juntas e as medulas. A samaritana começa a enxergar e dizer: as palavras desse homem está mudando alguma coisa aqui por dentro. Aleluia. Aí ela olha para Jesus e diz: Senhor, onde tem esta água? Eu quero beber desta água. Aí Jesus, irmãos, oh glória, Jesus, ele não trata somente o efeito, ele trata a causa. Jesus poderia ter dito: chegue para cá, a água sou eu. Mas Jesus queria tratar a causa da qual aquela mulher estava vivendo uma vida de pecados. Porque quando a gente vai num médico, eu tenho um problema crônico no meu joelho. Esses dias eu precisei de uma injeção para poder trabalhar. Fui lá, tomei injeção, a dor passou, mas o problema continuou. Jesus, ele começa
a trabalhar na causa daquela mulher. Ele disse: eu vou te dar a água, agora vai e traz o teu marido. Mascarenhas, quando a palavra entra, começa a gerar mudança. Quando a palavra entra, o homem começa a confessar os seus pecados. Aleluia, só a palavra faz isso. Você se esconde do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu patrão, mas da palavra você não escapa. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Eita. Jesus disse: dissestes bem, mulher, porque você já teve 5 e o que você está se relacionando hoje não é teu. Palavra. Aí ela vai tentar arrumar uma desculpa e vai dizer: Senhor, mas quando o Messias vier, quando ele vier, ele vai resolver as nossas coisas, as nossas causas. Jesus olhou para ela e disse: mulher, eu sou o que falo contigo. Jesus estava dizendo: mulher, eu sou a semente da mulher. Mulher, eu sou o Cordeiro Pascual de Êxodo capítulo 12. Mulher, eu sou a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. Mulher, eu sou o profeta semelhante a Moisés. Eu sou maior do que o profeta Samuel. Eu sou aquele que Davi me adorou dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sou a sabedoria de Deus revelada em Provérbios, em Eclesiastes. Eu sou o amado das vossas almas, que Salomão cantou em Cantares. Eu sou, aleluia, o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte. Eu que estive com Jeremias naquela cisterna. Eu que caminhei com Ezequiel no vale de ossos secos. Eu andei com Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro daquela fornalha. Eu sou o que falo contigo. Fica de cá em nome de Jesus. Ah, que eu estou sentindo a presença desse Jesus nessa manhã. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Adore a Ele nessa manhã. que a minha alma Obrigado, amado das nossas almas. fonte Obrigado, da Jesus, vida que me por ser a fome e o propósito de tudo em nossa história. dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar nem outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
nos assistindo na live, Senhor. Vai matando a sede de todo sedento nesta manhã, Jesus. Só Tu tem a água que mata a sede, Senhor. Oh, coloca dentro dos nossos corações uma fome nesta manhã, Deus. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Segura um pouquinho, só para a gente terminar. O texto diz que quando Jesus se revela para a mulher, a primeira coisa que ela faz, Sueldo, é jogar o cântaro. E ela volta correndo para Samaria. Uma mulher que vivia uma vida de pecados se encontra com Jesus, deixa o cântaro, volta para a cidade e ela entra dizendo: atenção, escutem, porque eu encontrei um profeta diferente. Ele falou tudo ao meu respeito. Eu encontrei o Salvador do mundo. E tem pessoas que estão aqui nesta manhã e estão nos assistindo, que precisam deixar muitos cântaros para trás. A mulher deixou um cântaro de 5 maridos, um que não era dela. A mulher deixou um cântaro de uma desconhecida adoração a Deus. A mulher deixou um cântaro com arrogância, com preconceitos. E eu sei que tem pessoas aqui nesta manhã que precisam largar o cântaro, que precisa largar o cântaro velho das coisas velhas e abraçar-se com aquele que está dizendo nesta manhã que para matar a sua sede não precisa de um copo, de um cântaro e nem de um balde. Precisa apenas você reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua história, e ter um verdadeiro encontro com esse Jesus que transforma a prostituta em missionária, que transforma cachaceiro em pastor, que transforma traficante em pregador, que transforma homicida em grande homem de Deus. Ele está aqui nesta noite para curar os seus traumas, para perdoar os seus pecados e reescrever uma nova história contigo nesta manhã. Eu quero saber se em nosso meio tem alguém que não confessa a mesma fé que nós, ou que está afastado dos caminhos do Senhor e quer nessa manhã jogar esse cântaro velho que tem te dado tanta dor, que tem te causado tantos traumas, e viver uma novidade com Cristo a partir de hoje.